Olá, grandes leitores! Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Como explicar que esse livro já é um dos mais adorados de todos os tempos? Eu vou mostrar para vocês a opinião de vários youtubers para a gente entender pelo menos um pouco como é que um livro como esse, recente, já está entre os preferidos, os mais adorados de muita gente. Eu sou Antônio Sampaio Doria, do Blogs e Livros, escritor, criei a Gincana Literária e tenho livros aí mais infanto-juvenis. Como eu disse, eu não vou apenas falar da minha opinião, eu vou mostrar a opinião de vários youtubers. Inicialmente eu vou fazer apenas uma introdução. Evelyn Hugo é uma atriz de cinema com 79 anos que chama uma jornalista e depois que aparentemente seria uma matéria de uma revista, ela diz: não, eu quero contar a história da minha vida para você depois escrever um livro sobre a verdadeira história da minha vida. Ela fala: mas por que eu? Essa jornalista chama Monique, tem 35 anos, não tem muito destaque. Ela fala: não, porque eu li uma matéria sua, que você falou sobre suicídio, gostei muito do texto e resolvi falar com você. Como a gente já vê aqui na contracapa, vai surgir um elo entre elas, algo que vai ser revelado no fim, mas a gente não sabe ainda. Por enquanto, é apenas um relato, a história de vida de Evelyn Hugo. Um trecho. As pessoas acham que intimidade tem a ver com sexo, mas intimidade tem mesmo a ver com a verdade, ou seja, são as confidências. É isto que vai ter nesse livro, as confidências da atriz famosa de Hollywood, Evelyn Hugo. E é por aí que começa Bel Rodrigues. Ela salienta que esse livro mostra a verdade. Qual é a verdade na vida de uma atriz famosa de Hollywood? Como se fosse Marilyn Monroe ou Elizabeth Taylor. Parece que foi inspirado na vida delas. Esse livro pode ser considerado uma autobiografia, porque ela está relatando, então também é uma narrativa oral, um relato oral da vida dela, da atriz. Tudo aqui é muito palpável e real. Fica difícil acreditar que ela, Evelyn, não existe, parece que ela existe. E essa opinião é compartilhada por muita gente mesmo. A Evelyn Hugo é ao mesmo tempo insuportável e fascinante, e a gente fica preso a ela. A Bel Rodrigues só não gostou da personagem da Monique, achou que ela não foi bem desenvolvida, que ela não é interessante, essa jornalista. Bom, a Rê, de Palavras Radioativas, ela percebeu que esse título é como se fosse uma manchete de uma revista de fofocas. Então serve como um gancho para o leitor, né? Como é que uma mulher casa com 7 maridos? Só que quando a gente vai ler, a gente percebe que não é sobre isso. É sobre a própria Evelyn Hugo. Não é sobre os maridos dela. E ela fala uma coisa interessante, que ela salienta o machismo de um dos maridos. Porque o marido disse para ela: olha, você tem que parar de ser atriz e ter filhos. Só que ele faz isso não apenas porque ele quer isso, mas por uma pressão social. Que ele diz: não, as pessoas estão dizendo que eu não mando aqui em casa e tal. Então ela percebeu que é uma questão maior de toda a sociedade, não é apenas de um homem específico. E afinal, o que é uma persona artística? É uma imagem criada pela mídia. Só que aí o que está por trás desta imagem tem profundidade e complexidade, e isso nos suga, realmente nos suga. A maior parte das pessoas diz que não consegue parar a leitura desse livro. Resenhando Sonhos também vê semelhanças entre esta atriz e Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor. Como elas, essa atriz Evelyn, ela vive numa corda bamba, parece que ela pode cair a qualquer momento. E tudo muito vívido, tudo muito real.
Aliás, eu acho que essa impressão de realidade é muito por isso, porque ela se inspira na vida de atrizes como Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor. Então, parece que a gente já ouviu essa história, só que agora a gente está vendo essa história com muito mais intimidade. E ela usa uma palavra muito boa, é magnetismo. Essa atriz, da maneira como é apresentada, tem magnetismo. Como as atrizes de Hollywood realmente têm. A gente se sente preso a elas. Aliás, gente, a maneira como a autora cria esse realismo é muito interessante, porque ela fala assim, não, eu estava lá numa lanchonete, aí eu estava com um garfo na mão e eu peguei um copo d'água. Ela dá uns detalhes assim, até meio absurdos, porque ninguém lembra isso 50 anos depois, mas que dão muita realidade para esse livro, os menores detalhes de algumas cenas. Preste atenção quando você for ler, são roupas, são sapatos, são gestos, alguns detalhes assim, muito minuciosos. A autora conseguiu nos magnetizar mesmo. Bruna Marchioli, ela faz uma análise mais acadêmica. Gente, é muito interessante. Vale a pena você ver o vlog, o canal dela. Ela nos lembra, por exemplo, que essa concepção de eu interior é uma coisa recente. Na Grécia Antiga, por exemplo, não havia nada disso. O eu interior era igual ao eu exterior, igual aos gestos de um personagem. É com a modernidade que vai surgir um indivíduo muito mais complexo, com uma vida interior. Isso é uma coisa recente. Ela mostra que esse livro é dividido em duas partes. O presente, que é a entrevista, e o passado, que é a vida de Evelyn. Bom, ela não gosta da caracterização da Monique no início, ela achou um clichê, achou muito repetitiva, mas ela gostou dessa caracterização do marido machista, acha que foi muito bem caracterizado, mas os outros maridos acham que foram muito superficiais. Bom, gente, eu acho o seguinte, ela não se aprofunda, obviamente, em todos os maridos, mas a descrição deles é coerente, é convincente. Também não gostou do final, que ela acha que foi muito vago e sem desenvolvimento. Porque o final tem uma virada, tem uma revelação, então a gente fica impactado pela revelação e talvez imagine que precisa ter mais detalhes, mais coisas para a gente acreditar nesse final. E mesmo assim, como leitora, ela gostou muito do livro, ela chega até a citar a página 180 como um exemplo de uma ótima escrita. Eu vou ler aqui um trecho. São os arrependimentos da atriz. Eu me torturo por ter escolhido isso em vez do meu amor. Mas isso é um luxo. Só quem é rico e famoso pode fazer isso. Concluir que o dinheiro e a fama, depois de obtidos, não valem a pena. Na época, eu ainda achava que tinha todo o tempo do mundo para conquistar o que eu quisesse. Que se eu usasse bem as cartas que tinha, poderia ter tudo o que quisesse, e isso é verdade. Quando a gente é mais jovem, a gente acha que tem todas as cartas na mão. Que se não conseguiu tudo o que a gente queria, que ainda precisa ir atrás de tudo, porque vai conseguir. Só que nem tudo é possível, na verdade. Nem tudo você consegue. Isso é uma coisa da juventude. O Léo Oliveira, ele aponta de maneira muito rápida 5 motivos para ler este livro. Personagens bem construídos, muitas reviravoltas, representatividade de minorias, texto bom e envolvente, história divertida e reflexiva. Eu não acho essa história divertida. Eu acho que ela é reflexiva e é muito movimentada. Por isso prende atenção. E ela é reflexiva de uma boa maneira. Por quê? Porque a atriz tem quase 80 anos. E é natural que ela volte e pense no que ela viveu e tire as suas conclusões de maneira muito simples, mas profunda. Convence. A Pan Gonçalves ficou obcecada pelo livro. Ela percebe que essa autora, a Taylor Jenkins Reid, tem habilidade para criar personagens que são boas e más ao mesmo tempo e que mesmo assim
nos encantam, nos fazem gostar delas. E percebe também que esse livro é sobre a mídia. Sim, a mídia é um dos personagens do livro. Como a mídia é manipuladora, como ela defende seus interesses, quer ter seu lucro. E é impressionante como a autora conseguiu criar coisas fortes e envolventes, mas de maneira singela. Sabe o que quer dizer singela? Simples. Ela fala de maneira direta. Aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso. Mas tem toda uma carga emocional por trás. E agora eu vou citar Mari Ramos. Ela fala algumas coisas, mas ela percebe que o maior interesse do livro está no plot twist. E esse plot twist, essa virada, acontece no meio da narrativa. Na verdade, antes do meio. Até o meio já aconteceu muita coisa. E aí você fica pensando, o que ainda pode acontecer? Mas acontece. E ela disse uma coisa interessante. Esse livro nos faz querer viver. É verdade. Por quê? Porque a personagem se arrepende de não ter vivido suas paixões ainda com mais intensidade. E a gente sente esse arrependimento. E a gente pensa, puxa, eu também não posso deixar de viver as minhas paixões, aquilo que eu realmente gosto. E agora eu vou dar a minha opinião. Nesse livro, o que predomina para mim é esse embate entre aparência e essência. A aparência é o que está na mídia, das atrizes, dos atores de Hollywood, que a mídia publica. E a essência, o que ela realmente é. É um embate constante. Nós, como leitores, temos o prazer de perceber qual é a verdade. O que realmente aconteceu. Veja, a mídia hoje é uma coisa muito diferente. Naquela época, a mídia eram alguns jornais e algumas revistas e a televisão. Só. Não era internet como é hoje. Então, a mídia estava na mão de pouquíssimas pessoas. Se não tivesse na revista, se não tivesse no jornal, ninguém poderia saber de nada. E a mídia controlava a vida dos artistas, a imagem dos artistas, de maneira a vender mais. E mesmo assim, provavelmente ainda existem hoje pessoas que tentam passar uma imagem para a mídia que não corresponde à realidade, porque eles têm coisas a esconder. O porém, para mim, desse livro são algumas manchetes que aparecem aqui, algumas notícias dessas mídias da época, que são assim muito mal escritas, parece uma coisa feita para a revista de criança, de tão infantilóide que são. Eu fiquei pensando, será que naquela época escreviam notícias desta forma? Esse foi um ponto fraco para mim. É como se a gente estivesse vendo pelo buraco da fechadura aqueles segredos mais escondidos. A aparência é uma coisa, a essência, a verdade é outra. E além disso, a gente vê que a atriz Evelyn Hugo ela consegue controlar a imagem que ela tem na mídia. Então a gente tem um prazer extra de ver que a mídia era muito poderosa, mas que uma mulher inteligente conseguia passar a perna na mídia e controlar a narrativa. E uma coisa que eu não falei ainda, uma coisa muito legal desse livro é que ela fala assim, puxa, eu não sabia o que pensar naquele momento, eu não conseguia entender aquela situação. Então ela mostra também como ela aprendeu, como ela se desenvolveu ao longo da vida e que tinha muita coisa que ela não sabia na juventude, que ela realmente não entendia. E ela passa a entender depois, né, ou em retrospectiva, agora sim ela entende. Quer dizer, esse livro tem muitas qualidades, muita coisa que nos parece real, nos parece vívido. Olha só o que ela diz. Eu era uma pessoa que imaginava seguir um determinado código de conduta. Podia não ser o mesmo dos demais, porém fazia sentido para mim. E parte deste código incluía ser sincera com uma pessoa em específico. Então assim, eu não era sincera com todo mundo, mas no meu código de conduta eu deveria ser sincera com aquela pessoa. A culpa é um sentimento com que nunca consegui lidar muito bem. É algo que quando aparece nunca vem sozinha. Quando me sinto culpada por uma coisa,
começo a ver um monte de outras coisas pela perspectiva da culpa. Olhando para trás, tudo parece mais fácil, claro. Depois que passou, é fácil pensar que não foi tão grave assim, mas na hora que você está vivendo, a coisa é difícil. Eis aqui um livro que 98% das pessoas adora, gosta muito e não consegue parar. Por isso, tão recomendado, com frases muito boas, com reflexões muito boas e muito simples. Enfim, vale a pena ler.